querem ir começando, a Mai ela já vai entrar, ela tá um pouquinho atrasada. Eu vou então começar apresentando um pouco o que é, né, a live, e aí a gente se apresenta quando ela entrar, ela também faz. Então, para quem nunca entrou, essa é uma live que a gente tem feito aí toda semana, de mulheres para mulheres, onde a gente tem o intuito aí de trazer experiências do mercado, né, para que as pessoas possam se conectar com as histórias, com as dificuldades, com as conquistas que as mulheres têm para chegarem até onde chegaram na vida e na carreira. Então, eu sou Marta Blascac, eu sou a Head de Marketing da Moving Consult, da Moving Creative. E aí eu vou deixar vocês se apresentarem também. Eu sou a Paula, eu sou agilista da Moving e eu atuo diretamente na Creative como time. Faço parte dessa turma aí, super orgulhosa de poder participar disso. Estou aqui para ajudar nesse projeto que eu acho incrível. Legal. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Andréa, mas vocês podem me chamar de Mary. Eu sou Agile Coach Expert e eu lidero um time de Agile Coaches ali no Itaú. A gente está liderando ali uma jornada de transformação ágil. Obrigada pelo convite, meninas. Imagina. Prazer estar aqui. Agradecemos. Antes de começar as perguntas, eu vou pedir, né, para você falar um pouco o que seria uma transformação ágil, porque pode ser que algumas das pessoas que a gente tem aqui na live não saibam exatamente Legal. o que significa, né? Então, acho que vale uma explicação. Claro. Eu acho que é importante, eu fiz até tive o privilégio de participar de uma apresentação recente ali no Itaú, né, num Tex, falando justamente sobre isso, né? Quando a gente fala de agilidade, a gente está falando mais do que método, né? Quando a gente está falando de ágil, a gente está falando ali de uma característica, né? Ser ágil, né? Estar receptivo a mudanças e rapidamente você se desviar e voltar ao seu curso, né? E acho que quando a gente fala de uma transformação ágil, né, a gente está falando de realmente levar a agilidade para a organização como um todo, né? Não só para uma área específica ou ser excelente em uma determinada prática, a gente está falando de agilidade na veia, né, na raiz ali, por assim dizer. E ela faz parte, a agilidade ela faz parte de uma das características de uma transformação digital, né? E aí quando a gente fala, por exemplo, ali do Itaú, a gente está nessa jornada de transformação digital já faz algum tempo, né? E falando de transformação digital também, a transformação digital, ela é mais do que automatizar as coisas, né? E o Unibanco, ele está nessa jornada, o Itaú Unibanco, ele já está nessa jornada já faz algum tempo. A transformação digital, ela envolve, né, a gente simplificar a vida do nosso cliente, fazer as coisas mais fácil, usar a tecnologia a nosso favor, encurtar caminhos, desburocratizar, né? Até a Luísa Trajano, ela fala, né? Ser mais integrado, né? Inovar para o nosso cliente, para facilitar o dia a dia dele. Então, a transformação digital tem todos esses aspectos, né? E um deles é ser ágil. E quando a gente fala da agilidade, a gente tem uma jornada bacana que a gente está conduzindo ali dentro do Itaú e eu tenho o privilégio de estar participando dessa jornada. Legal. Acho que dá para, né, deu para uma visão geral? Não, com certeza. E aí, se forem surgindo dúvidas, a gente Claro. vai te falando. Má, você ainda não se apresentou, então se apresenta até para a Mary poder te conhecer. Oi, prazer, eu sou a Mayara, eu sou responsável pela parte de coordenação de marketing da Modo, que também faz parte de todo o grupo da Moving. E estamos em conjunto levantando toda essa live de agilidade, impulsionando o tema que tem sido realmente um sucesso para a gente falar sobre isso. Eu vou começar, então, pedindo para você contar um pouco da sua trajetória profissional, como que você chegou, quais, né,
foram as suas inspirações, os seus desafios para que você chegasse até o Itaú e hoje liderar a equipe de transformação? Legal. Bom, eu tenho atuado já fazem, agora não mais na área de tecnologia, porque a gente, por conta da transformação, agora a gente está junto da área de pessoas, né? Então foi uma mudança recente, mas importante para essa jornada de transformação. Mas eu comecei minha carreira na área de tecnologia fazem 20 anos, e dentro dessa jornada eu comecei como analista de suporte, e aí fui fazendo algumas movimentações ali, depois virei analista de requisitos, aí me apaixonei pelo tema de metodologia de desenvolvimento e fiquei atuando lá por um bom tempo, né, com essa posição. Depois eu fui Agile Coach, aí saí um pouco ali do operacional, fui um pouco mais para o tático, aí fiquei atuando ali como um especialista, né, em agilidade, em práticas ágeis ali por uns anos. Depois eu acabei fazendo uma movimentação lateral e atuando ali como uma líder, né, funcional ali de Agile Coaches, como uma coordenadora, né. E eu tenho aqui no banco 15 anos, né, atuando como uma colaboradora, e 15 anos já atuando com a área de metodologia. Então já faz um pouquinho de tempo que eu tenho atuado nesse tema e atuado junto dele. Eu acho que quando a gente fala aqui de motivador, meninas, em relação a esse tema, eu gosto muito de ajudar. Quando a minha essência aqui, né, Mary, eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar o próximo, gosto de ajudar as pessoas, né? E quando a gente fala de metodologia, ela tem um pouco dessa finalidade, né? Ela acaba sendo um meio, né? Quando a gente fala de método, modelo de trabalho, ela acaba sendo um meio para que você consiga ali dentro de uma organização gerar mais resultados, gerar mais satisfação para o cliente. Então eu me identifico muito com essa área por conta disso. Acho que por isso que eu tenho tanto amor e estou há tanto tempo dentro dessa área, né? Uhum. Que mais você falou? Você falou de inspirações? Isso. Nessa jornada? Olha, eu vou falar que assim, nomes dentro, você diz dentro do tema ou para a vida? Para a vida. Para a vida, vamos lá. Nome, a gente tem um monte de nome técnico, né? Chega de falar tecniquez aqui. Olha, eu vou falar aqui duas inspirações que eu tenho que são até mais recentes. Eu até já falei agora um pouco dela. Eu acho que duas pessoas que me inspiram bastante, eu acho que são duas mulheres, né? Eu acho que uma é a Luísa Trajano. Eu acho que ela é uma mulher inspiradora. E acho que duas características dela que para mim são muito bacanas são a humildade e a simplicidade. Ela é uma mulher mega empoderada, super inteligente, super engajada, e ela é a única mulher que tem uma empresa com capital aberto aqui no Brasil, e ela é de uma humildade, de uma simplicidade. Não sei se já tiveram, eu imagino que já tiveram a oportunidade de conversar com elas e ver as entrevistas delas, os papos dela. Cara, parece que ela está falando com você ali na sala da tua casa. É sensacional, então eu gosto muito do jeitinho dela, assim, me cativa e me inspira. E uma outra mulher também que eu admiro bastante é a Natália Arcuri, né, famosa também. Eu acho que duas características dela também que me chamam muito a atenção é a coragem e a doação. Eu acho que ela coragem porque ela trata de um tema que, querendo ou não, acaba sendo muito tabu ainda, né? Questão financeira, né, na vida do brasileiro. Eu acho que é um tema muito polêmico ainda, existe muita resistência em relação a esse tema e ela não tem vergonha nenhuma de abordar, e ela fala com muita simplicidade também, né, e ela traz de um jeito simples que qualquer um pode entender. Uma vez até eu lembro que eu trocando experiência com a minha mãe, ela falou, eu tô assistindo a Natália Arcuri, eu falei, ai, que orgulho. E eu acho isso muito bacana, e eu acho que uma coisa também que eu vejo muito dela, ela se doa pelos outros, né? Você vê, ela construiu um patrimônio, ela criou a independência financeira dela, mas ela não parou por aí. Ela ajuda demais as pessoas, né? Então ela construiu ali, fez a vida dela, mas ela quis ajudar o próximo. Eu achei isso super bacana. Então, acho que falando de inspiração ali, acho que são duas mulheres que me inspiram bastante, sabe? Uhum. Acho que no final das contas casa muito com o que você disse, né? Você gosta da parte da doação e de poder ajudar o próximo, transformar. E, no fundo, as duas pessoas que você trouxe são isso, né? Porque transformaram não só a vida delas, mas
de toda uma comunidade em volta delas e de pessoas em volta delas dentro, cada uma do seu segmento, mas eu acho que na característica as duas acabam tendo a mesma personalidade, né? Então, Exato, exatamente. me identifico, porque eu também gosto muito de ambas, principalmente da Natália Arcuri. Eu acompanho ela há bastante tempo e é uma pessoa que eu também admiro demais. Acho que por uma série de fatores, como você disse. É tão prática, né? Muito, muito. Tudo bem. Meninas, querem falar? E vocês, meninas, falem também. Aqui acho que é um papo. Fiquem à vontade para dar a opinião de vocês e falar. Senão eu vou me sentir aqui tipo de frente com Gabi, pelo amor de Deus. Não quero interrogatório, não, hein? Por favor. E aí, além da gente, eu convido o pessoal que está aqui assistindo a gente para todo mundo mandar perguntas e contribuir, porque isso só não vai fazer é perguntas de prova, hein? Que depois eu tenho que correr atrás da questão. Aí é outra história. E aí a gente tem dois caminhos, assim, só para o pessoal, enfim, poder comentar. Deixar aqui nos comentários que a gente vai lendo durante a conversa, Legal. ou também mandar na caixinha que a gente acompanha e vai recebendo e lendo. Fiquem à Legal. vontade. Assim, se vier pergunta de prova, é preferível que venha na caixinha, né? Não tem exatamente. da gente ficar lendo. Prometo que depois eu vou atrás delas. Brincadeiras à parte. Eu vou deixar a Paulinha falar, porque eu acho que ela tem bastante pergunta pra gente, para contribuir, e depois eu vou querer falar também. Boa. Só para complementar, eu super concordo, tanto com as inspirações, inclusive ontem eu estava assistindo a Natália, então eu super concordo, compartilho do mesmo pensamento. E sobre a questão de você ajudar pessoas, para mim, é um dos temas que assim, mais me encanta trabalhar com agilidade. Eu acho isso... É muito mais do que processo, são pessoas, né? Então, assim, para mim também é um ponto que eu acho que é o crucial por eu ter me apaixonado tanto, assim. Então, super concordo. E aí, acho que a gente pode entrar numa pergunta que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Quais são as características, tanto pessoais quanto profissionais, para alguém que quer começar ou seguir na área de agilidade? Que aí eu acho que a gente entra, né, justamente nesse tema que nós já estamos. Olha, na minha visão, e gente, eu acho que aqui é um ponto importante, é tudo a minha visão limitada, meu modelo de mundo, tá? Acho que isso é importante aqui. Mas eu acho que falando de características, eu vejo que um ponto muito importante, eu vejo 3, assim, que eu consigo listar de largada, tem muitos outros, com certeza. Mas, por exemplo, resiliência é uma coisa que é super importante, porque quando a gente fala de abordar as pessoas e trazer esse tipo de mentalidade, não é uma coisa fácil, a gente não consegue de primeira, a gente precisa, né, persistir sempre. Então, acho que essa questão é muito importante. Transparência, eu acho que é uma das coisas que são fundamentais, assim, eu acho que em qualquer relacionamento, né, falando a gente, na agilidade, sim, uma das coisas, um dos pilares, né, a transparência. E isso faz toda a diferença na hora de você conquistar as pessoas, trazer ela para o seu lado e realmente fazer a coisa acontecer. E um outro ponto também é ser um bom ouvinte, né? Às vezes a gente tem a mania de querer trazer soluções prontas ou às vezes simplesmente ficar vomitando coisas ali, né? E esquece de ouvir, né, a quem está do outro lado. E às vezes a gente, quando fala, principalmente assim, do trabalho de Agile Coach e tudo mais, envolve ter uma escuta muito ativa, né? E realmente escutar e tentar entender o outro lado. A gente acaba sendo até um pouco psicólogo às vezes, né? Então eu acho que essas são 3 características que me vêm na cabeça. E quando vocês falaram ali de desafio, o que me vem na cabeça? Eu acho que a questão da cultura, do mindset, é uma coisa que não é tão fácil assim, você não vira uma chave de uma hora para outra, né? Quando a gente vai analisar, e aí, tirando um pouquinho essa temática do lado, se a gente vai fazer uma análise nossa, cara, quantas vezes a gente sabe de um defeito nosso, uma característica que talvez a gente precise mudar, e a gente fica ali tentando, e a gente tropeça, levanta, e a gente fica naquela tentativa, e tudo bem, tá certo, levantou, sacode a poeira, dá a volta por cima e tenta de novo.
E aí, quando a gente fala principalmente de movimentos maiores, coletivos, né, uma cultura de uma empresa, uma mudança de mindset, leva tempo e é demorado, é desafiador, né? Dá um frio na barriga, é um frio na barriga bom, mas é um desafio, né? Até porque quando a gente para pensar, não sei se vocês já viram essa charge, ela é engraçada, porque são 2 quadrinhos, e aí tem lá que uma pessoa pergunta, quem quer mudança? E todo mundo levanta a mão. Aí depois tem um outro, quem quer mudar? E ninguém levanta a mão. E é um pouco isso, né? Às vezes as pessoas, elas querem a mudança, mas ninguém quer mudar, né? Todo mundo quer ficar ali na sua zona de conforto e ficar ali paradinho e quer ver a mudança acontecer em volta dela. Mas para a gente fazer a mudança, para que a mudança aconteça, a gente também precisa mudar. Então, acho que o maior desafio é esse. A questão do mindset, a cultura é uma coisa mais desafiadora. É possível? Eu acho que é possível. Eu acredito, assim, na mudança. Mas é uma coisa, às vezes, muito mais a longo prazo. Ainda mais quanto mais interlocutores envolver ali nesses movimentos, às vezes mais demorada a jornada é. É o que me vem à cabeça aqui. A gente tem algumas perguntas já aparecendo. Claro. Vou aproveitar. Tá bom. O Fernando, ele pergunta, teve algum projeto na sua carreira que você gostou muito de participar e que tenha te marcado? Um projeto? Eu acho que os projetos onde eu atuei muito próximo de pessoas foram os que mais me motivaram, assim, sabe? Eu falando de um específico que me marcou demais e não foi tão recente assim. Quando eu era especialista, eu lembro que a gente estava ali com uma dificuldade muito grande em relação a gente tinha feito um movimento, né? O Itaú, ele tem bastante Agile Coaches ali, acho que todo mundo sabe, né? Não é de desconhecimento. E aí a gente fez um crescimento exponencial muito grande, muito rápido de Agile Coaches. A gente começou a perder o controle ali de como lidar com os coaches e conduzir essa jornada e tudo mais. E aí eu lembro que como eu estava como especialista, eu recebi a missão. Falei, Maria Andréia, o especialista, se vira aí, vamos começar a organizar essa casa e ajudar a colocar os coaches ali, né? Direcioná-los, tanto da parte de hard quanto de soft. Aí eu lembro que a gente fez, e eu não fiz um trabalho sozinha. Eu acho que isso é um ponto bacana. Eu tive muitos Agile Coaches que me ajudaram ali naquele trabalho. Eu seria injusta aqui se citasse nomes, porque com certeza eu deixaria alguns nomes de fora. Mas a gente juntou ali um time de Agile Coaches e a gente fez ali uma habilitação, tanto de hard quanto de soft, para deixar eles mais preparados ali para aquela jornada que a gente estava enfrentando. E me marcou demais. Porque eu lembro que foi uma série de sessões e teve vários desafios, desde a logística até o próprio conteúdo, mas depois foi bem gratificante, assim, sabe? Teve várias pessoas que depois vieram agradecer a gente pelo trabalho, então foi uma coisa super bacana que eu não me esqueço, assim. Legal. Não sei se é legal. Sim. Era isso? Sim. Mas Eu quero fazer alguns comentários, né, nessa intenção da gente construir um bate-papo e uma troca aqui, né? Claro. Que tem vários ambientes que, mesmo a gente não estando diretamente ligado a um agilista ou ser um agilista, a gente acaba se identificando com essas competências e as características que existem, né? E aí, pensando nisso, eu fico até nesse questionamento, o quanto a agilidade também, ou os processos que estão dentro da agilidade, eles podem estar inseridos dentro das outras áreas. E eu queria saber de você, como é que você visualiza isso, assim, dentro de outras equipes, outros times, enfim, outros ambientes? Para a vida, eu acho que o Manifesto Ágil, até na outra apresentação que a gente estava falando, cara, se a gente pega o Manifesto Ágil, a gente pode aplicar ele para a vida, para várias coisas, resposta rápida a mudanças, mais do que seguir um plano, software em funcionamento, mais do que documentação. Se a gente, obviamente, a gente vai fazer adaptações, mas, cara, dá para a gente aplicar para muita coisa, sabe? Não necessariamente só ali para uma área ou para um determinado momento ou, enfim, fim específico dentro de uma organização, né? Eu acho que quando a gente fala do manifesto, dos princípios, a gente pode aplicar em vários aspectos da nossa vida. Eu já vi casos, inclusive, de Agile Coach que tem Kanban dentro de casa e vai lá e coloca ali, organiza suas tarefinhas e faz tudo, né, bonitinho ali e faz o seu planejamento semanal ou diário. São coisas que você pode aplicar no seu dia a dia. Então, eu acho que, óbvio,
tem aplicação dentro das organizações? Tem, mas eu acho que dentro da sua essência a gente pode utilizar para várias coisas, sabe? E eu acho que as características também que envolvem tudo isso, né? Porque quando você fala de agilidade, envolve muito mais do que a agilidade em si também. Envolve outras características, disciplina, foco, que são coisas que também para o nosso dia a dia são super importantes, né? E que também precisam fazer parte da nossa vida, não só no nosso trabalho, mas nos nossos relacionamentos, né? Então, acho que é muito mais abrangente do que simplesmente um método, né? Com certeza. Minha visão também. Acho que vira quase um estilo de vida para quem conhece. Né? Exato. Porque é o que Pensa você falou, rápido. Pensa rápido, Feedback. se organiza, você percebe que uma série de coisas que talvez pareçam, num primeiro momento, burocráticas, no fundo, elas se tornam muito mais práticas se usadas no dia a dia mesmo. Exato. Feedback rápido. Gente, experimenta logo. Deu errado, muda de curso, arruma e vamos em frente. Né? Exatamente. É. Muito legal observar isso, né? Que assim, às vezes as pessoas talvez não tenham consciência em alguns momentos, mas isso já acontece na prática de muitos, né? Eu acho que é super interessante, que é aplicável tanto para a vida quanto para ambientes de trabalho. É legal, assim, a gente poder fazer essas relações, como você citou, né? Dessa forma, eu acredito que, assim, a gente também vai se descobrindo. Então, eu entendo, pelo menos, né? Expondo meu ponto de vista, que participar de um processo de autoconhecimento faz toda a diferença para que você também consiga identificar isso e saber aplicar a seu favor, vamos dizer assim, né? Enfim, eu vejo que é um fator-chave pelo que você está contando pra gente, que faz bastante diferença, sabe? Exatamente na execução, no todo, no fazer acontecer. Resumidamente isso. Nossa, fiquei realmente bem reflexiva agora e consegui visualizar isso até mesmo em questões do dia a dia, assim, sabe? Que às vezes a gente não se dá conta e tá fazendo. Exatamente. Às vezes a gente coloca planos na nossa vida a médio e longo prazo e aparece como é que se fala? Um imprevisto, né? Alguma coisa que não estava no nosso caminho, um obstáculo. E se a gente fica preso àquele plano inicial, meu Deus do céu, a gente se lasca. Olha eu falando se lasca, gente, nem sei se pode falar isso aqui. Mas, então desapega, né? Aí volta lá o princípio, né? O pilar da agilidade, lá o manifesto, resposta rápida à mudança, mas que seguir um plano. E aí vai, né? Então acho que dá para levar para a vida. Eu acho que com certeza. Dá pra gente... E aí, uma coisa que eu fiquei pensando agora nessa sua fala, né? Que eu imagino que tem pessoas que tenham um pouquinho mais de dificuldade em alguns momentos de fazer isso de uma forma, vamos dizer, ágil. E na sua visão, assim, qual você considera um dos maiores desafios que a gente tem nesse sentido, assim, quando a gente está fazendo essa execução toda acontecer? Ou o que você considera um desafio para você daí, né? Enfim, tanto pela sua experiência, do que você já vivenciou, já viu em equipes, em times, em pessoas trabalhando tão próximo, quanto para você mesmo. É o que eu comentei anteriormente. Eu acho que mudança de comportamento é o mais complicado. Seguir roteiro, seguir um processinho, seguir uma prática é fácil. E práticas, elas vêm e vão surgindo para realmente a gente aproveitar e tirar o melhor delas e tá tudo certo. E sempre vão aparecer novas e tá tudo bem. Eu acho que é importante a gente sempre acompanhar. Mas quando a gente fala de mudança de comportamento, esse é o maior desafio. Eu acho que... Porque quando a gente fala de mudança de comportamento, tem muita coisa, às vezes, enraizada na gente, que às vezes vem da nossa criação, da nossa cultura, nosso background, coisas que às vezes a gente carrega já por muito tempo, né? E às vezes é difícil até da gente... Exato. Às vezes é difícil até da gente admitir que a gente tem. Aí tem até aquela frase famosa, né? O primeiro passo pra gente mudar é admitir que tá errado. Mas às vezes a gente nem admite. Então, acho que esse é um ponto também para se levar em consideração. Acho que para mim é o maior. Mudança de comportamento, eu acho que é o mais difícil, assim. É o mais desafiador, vamos falar assim, Pedro. E aí, uma outra pergunta que fizeram aqui na caixinha. Você acha que todas as áreas de uma empresa conseguem aplicar agilidade ou não?
Olha, eu acho que é possível quando a gente fala de manifesto. E eu acho que a gente também precisa se desvencilhar um pouco também de tentar entuchar framework a todo custo, em todo lugar. Eu acho que esse é um ponto importante, porque o que eu percebo às vezes é um desespero desenfreado das pessoas de querer colocar framework e querer seguir ele à risca, a todo custo. E aí coloca até eu até brinquei da outra palestra que, cara, colocar como se fosse um selo do Inmetro, né? Ágil não é ágil, porque se segue o framework A, ou se segue o framework B, ou se segue todos os passos. Eu acho que da perspectiva do manifesto, sim, é possível que a gente coloque, né? E falando de uma organização. Agora, óbvio, tem práticas e práticas que são mais aplicadas numa determinada característica de time, outra característica de time. Mas eu nem sei, e dependendo do caso também, eu acho que, falando aí da minha jornada já de bastante tempo no tema, dependendo do caso, não precisa ter uma prática associada, e não é só por isso que você não é ágil, desde que você, né, tenha um manifesto ali na sua essência e você minimamente siga. Até eu usei um exemplo que eu acho que é válido, que foi o exemplo ali de um produto do banco, né? Que o produto tinha um produto do banco que ele estava indo para um caminho e a liderança entendeu que ele não estava sendo efetivo. O resultado disso foi que eles ganharam 10 milhões na carteira do cliente. Cara, olha só que sacada e olha só que agilidade que eles tiveram ali no sentido de mudar e responder né, a resposta rápida à mudança. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que as pessoas hoje estão muito tendenciadas a seguir frameworks, né? E isso, gente, é um ponto importante. Não quer dizer que eles não são úteis, mas eles deveriam ser um guia, né? Não é que meu ponto não é ser, não é anarquia agora, então não usa mais nada, não é isso. Mas eu acho que colocar a coisa certa no lugar certo e dar o peso certo para esse tipo de né, modelo de trabalho, prática, frameworks, eles são válidos, são super válidos, com certeza. Mas não é só isso, é mais do que isso, eu acho, né? E aí acho que casa até com a próxima pergunta que veio do Nicolas, que, né, como você falou, um dos grandes desafios talvez seja enfrentar, né, a resistência das pessoas. E aí, qual é o seu segredo? Ou quais são os contornos gente, que você suborno. já utilizou, que você Aquela, né, para brincadeira. Essas... A nota de R$100, aquelas, não, brincadeira. Podia falar isso também, não sei se pode, eu não sei as regras. Eu vou anotar. Eu sou muito palhaça. Eu não sei nem se eu posso estar falando isso. Não tem pé. Suborno. Deu até calor aqui agora, Não gente, fazendo regra, graça aqui, gente. Depois tranquila. eu vou ser banida dessa live, aquela pessoa. Maria André nunca mais entra aqui. Não, brincadeira. Eu acho que assim, eu acho que quando a gente precisa, é muito importante, quando a gente fala da questão da resistência, a gente considerar o público que a gente está lidando. E eu acho que a gente tem diferentes remédios para diferentes doenças. Óbvio, aqui a questão não é doença, mas a gente tem que sempre identificar que público que a gente está tratando, que perfis que a gente está lidando, e obviamente a gente tem que adaptar o nosso discurso e a nossa abordagem para esses perfis. Então, isso varia, independente da esfera que você esteja. Seja numa esfera ali de time mais operacional, seja numa camada tática ou numa mais estratégica. Eu acho que vai muito da abordagem. E aí tem perfis e perfis, né? Tem perfis que talvez você precise ser mais direto, né? Mas tem outros que talvez não, você precise comer pelas bordas, você precise ser, né? Então, acho que é muito você identificar os perfis que você está lidando, né? E tentar usar as ferramentas ali. E aí, nessa hora, é bacana você ter o seu cinturão do Batman, como falam, né? As suas ferramentas para que você use elas de acordo com a necessidade. Porque aí os approaches, as abordagens, elas vão ser diferentes de acordo com o perfil. Acho que isso que vai fazer a diferença na hora de lidar com a resistência. E aí você vai tentando caminhos diferentes, né? Até que uma hora a gente espera que a gente consiga. Né? O suborno era brincadeira. Faz parte da brincadeira. Tem hora que dá desespero e você fala, meu Deus, eu tentei de tudo e não dá, não vai, não adianta. E faz parte, né? Porque a gente é ser humano e a gente tem esse momento de falar, meu Deus, e agora? E olha, eu vou falar que às vezes uma mesma abordagem, uma mesma tentativa, dependendo do momento ou do time,
pode dar resultados diferentes. Isso é muito louco, né? Porque às vezes, e aí a formação do time, o momento do time, parece uma besteira, mas eu falo pelo que a gente observa ali nos próprios times, às vezes dependendo da época do ano, às vezes dependendo do produto, do time que você está tratando ali, o que você está ajudando, tem às vezes um momento mais crítico de calendário ali do ano, do período, que às vezes se você talvez, dependendo da abordagem que você for fazer, ou do que você for trazer ali no momento, não vai servir, não vai adiantar. E às vezes é mais saudável você recuar um pouco e esperar o momento certo para aplicar a coisa certa. E às vezes uma coisa que deu super errado num dado momento, talvez você tente novamente e depois dê super certo. Não tem receita de bolo, sabe? Sim. Sim, faz todo sentido. Diga, Paulo. Eu tô vendo que, assim, tô me identificando, tá? Que você tem uma visão de agilidade, assim, muito humana, digamos, né? Que eu também super concordo. E aí, teve alguma característica, um soft skill seu que você teve que trabalhar mais para que você conseguisse chegar nessa sua posição? Porque agora você está como Agile Coach Expert. Então, assim, além desse... Você saiu um pouco do papel, saiu não, né? Totalmente. Você está mais na parte estratégica, né? Então, assim, essa questão de influenciar pessoas é ainda mais presente dentro do seu cotidiano, do seu dia a dia. E aí teve algo que você precisou trabalhar para que você conseguisse chegar nessa posição? Escuta e da empatia, né? Tentar fazer um exercício de se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente não entende, né, uma resposta ríspida de alguém ou uma dificuldade que alguém está passando, e é natural da gente fazer alguns julgamentos. Eu falo porque é um exercício diário que eu mesma faço, tá? Ainda tem muito isso. Vem uns balões na minha cabeça, sai balão, sai balão. Porque é natural, né? A pessoa vem atravessar e fala, ih, meu Deus do céu. Mas não, aí você... Eu tento sempre fazer um exercício do benefício da dúvida. Eu sempre falo isso. Vamos me dar o benefício da dúvida, né? Uma vez eu escutei uma frase de um par, né? Não é nem aqui do banco, mas considero ele... Eu acho que... Eu não lembro de que consultoria que ele era. Mas ele falou, eu gosto de imaginar que ninguém acorda de manhã, né? E a primeira coisa que pensa é, hoje eu vou ferrar com a vida de todo mundo. Mas, às vezes, a pessoa desintencionalmente acaba fazendo isso. E é verdade, né? Por uma série de fatores que às vezes acontecem ali na vida dela. Coisas imprevistas ou percalços, dificuldades, desafios, enfim. Então, eu acho que essa questão da empatia e da escuta, né, da escuta ativa, são coisas que é um exercício que a gente tem que fazer justamente para tentar criar essa proximidade, criar essa sinergia com as pessoas para que a gente realmente consiga ajudá-las, né? Eu acho que esse lado humano, a diferença faz nessa hora, sabe? Pelo menos é o exercício que eu tento fazer. Sim. E você acha que hoje em dia está mais fácil de aceitar a metodologia ágil por parte dos colaboradores ou ainda existe muita resistência? Olha, eu vou falar que assim, eu tenho notado que, eu não diria, não sei se é questão de resistência, mas o que eu percebo que assim, é muito situacional, sabe? Uma coisa que eu percebo que faz a diferença é quando você vai ali e eu tenho observado isso muito, quando você vai muito no by the book, cara, assim, o Scrum tá falando. E? Agora, quando você vai numa abordagem muito mais de tentar raciocinar com a pessoa do porquê das coisas, isso faz a diferença para que a pessoa abrace. É uma das coisas que eu observo. E aí, a tendência é que sim, a pessoa, né, ou o time, enfim, tenda a abraçar um pouco mais a ideia. O que eu percebo hoje, aí, não só falando de empresa aqui, de Itaú, mas falando como um todo, eu acho que o movimento da agilidade, ela está ganhando cada vez mais proporção, né? Falando dos movimentos lá de trás, comparados com agora, eu acho que é um movimento bem mais abrangente, bem maior.
Então, acho que pelo menos as pessoas estão se dando o benefício de ouvir, né? O benefício da dúvida para pelo menos ouvir. O que eu percebo é que, obviamente, elas acabam se deixando consumir pelo dia a dia, né? E às vezes acabam não se autorizando a experimentar do jeito que deveria, né? E aí onde entra o nosso desafio enquanto Agile Coaches aqui para tentar ajudar e contribuir nesse sentido. Mas eu observo um movimento maior, pelo menos de abertura, tá? Não de abraço total. Porque talvez entre o suborno de novo, brincadeira, não sei se... Acho que leva um tempo também, né? Acho que é um assunto ainda muito novo, então existe uma resistência até cultural que vai se quebrando. Vai muito da barreiras no organização decorrer do também, tempo, né? Porque eu acho que cada organização tem seu momento. Uma das coisas que eu percebi que fez muita diferença, pelo menos aqui na empresa, né, no Itaú, é quando o C-Level ele começou a ter isso no vocabulário dele, né? A tratar um pouco mais do tema também. Eu acho que isso acaba fazendo a diferença. E foi até o que eu falei. Acho que a jornada de agilidade ela não tá longe de terminar, e, enfim. Mas eu acho que isso faz diferença quando a gente está falando de dois momentos não, mas duas esferas super importantes ali, né? A gente tem o tático, o operacional, mas também tem ali o estratégico, e todos eles minimamente têm um mínimo de engajamento ali para falar do tema. Isso faz diferença para qualquer um. Eu tô falando aqui de agilidade, mas poderia ser para qualquer outro movimento, né? Isso faz a diferença na hora de ganhar aderência ou de inserir esse tema dentro da organização. Muito legal. Acho que veio mais uma pergunta, né? E aí eu acho que entra um pouco até na curiosidade, já que é um tema tão relativamente novo, né? Nós aqui da Movem, a gente respira ele, mas o mercado como um todo não ainda, infelizmente. Para quem quer ingressar na área, quais seriam os passos, né? Quais seriam, talvez, aí, por onde começar? Se alguém tivesse interesse em se tornar um agilista ou em conhecer mesmo um pouco mais da metodologia, que eu acho que, como a gente já falou aqui, ela é muito além só da empresa, né? E aí, vamos lá, falando aqui, eu acho que um ponto importante, acho que o que não falta é material, né, e conteúdo aí de mercado para a gente navegar, né? Eu tenho algumas sugestões de material de leitura até, não sei, enfim, mas eu acho que, por exemplo, e parece engraçado o que eu vou falar, mas A Startup Enxuta é um livro que eu acho super bacana para a gente ver a questão da simplicidade no dia a dia, no lidar no dia a dia ali para o nosso trabalho. Eu acho que é um livro bacana para quem quer se interessar pelo tema. Outro ponto que eu acho super importante, que acaba sendo até às vezes polêmico, mas tem um livro do John Doerr que eu acho muito bacana, é Measure What Matters, que é mestre o que importa também, porque eu acho que às vezes a gente fica muito refém de métricas ao extremo também. Eu acho que é uma das coisas que é bacana. Quando a gente fala ali, por exemplo, do próprio trabalho do Agile Coach e tudo mais, tem um livro do Manuel Pimentel que eu gosto bastante, que é o The Agile Coaching DNA, lá, o DNA do Agile Coach. É super bacana esse livro e vale para ter umas referências bacanas em relação ao tema. Eu acho que uma das coisas que está pegando bastante agora tá quente, né? A questão de trabalho voltado a produtos digitais e tudo mais. Então, acho que a recomendação de leitura que eu daria aqui talvez seria o Inspired e Empowered do Mark Keegan. E eu acho que enfim, eu acho que também é muito bacana e traz muitos insights legais é Os Líderes Se Servem por Último, do Simon Sinek também. É muito bom. Então, eu tentei pegar aqui alguns de vários prismas, vários aspectos aqui, mas eu acho que independente... E aí, eu estou falando aqui de literatura, tá? Mas eu acho que tem uma série de cursos enfim, falando dos temas. E aí a gente tem os clássicos que a gente já sabe, mas eu acho que mais do que até a parte acadêmica da coisa, né, teórica, eu acho que um dos pontos importantes aqui,
quem quer seguir no caminho da agilidade, ou enfim, quer ser um Agile Coach, né, a recomendação que eu dou é que, assim, você precisa se identificar muito com esse tema e principalmente ter paixão. Porque às vezes, e é o que eu falei, né, da perspectiva de características, cara, você precisa ser resiliente, você precisa ser um bom ouvinte, você precisa ser persistente. Não é um trabalho fácil, é gratificante quando você vê os resultados, o fruto ali do seu trabalho, mas é desafiador, né? Porque envolve comportamento, envolve mindset, envolve mentalidade. E se você não tiver paixão por isso, principalmente por pessoas, é complicado, né? Então você vai se frustrar muito. Então a recomendação que eu dou, sim, obviamente tem uma questão mais acadêmica aí, talvez valha a pena investir, mas mais do que isso, acho que é importante você ter a paixão por isso, por lidar com pessoas e pelo tema, porque senão não vai ser uma boa escolha, assim, sabe? É a minha visão. É até bonito, né, ouvir você falar, porque a gente já tem entrevistado diversas áreas. E quando a gente aborda muito desse tema, todas, sem exceção, a gente percebe que vem esse mesmo sentimento que você acabou de falar. Tenha paixão pelo que você faz, né? Pode parecer um verdadeiro jargão, mas eu acho que no fundo é isso, né? Independente do que você faz, sem a paixão, não importa o acadêmico, não importa a literatura, não importa nada que você busque, porque vai ser só um conteúdo vazio se você não tiver a paixão para transformar ele na realidade, em ação, né? Então, é muito... É um ponto que acho que a gente tem caído sempre aqui na live, que acaba sendo talvez um ponto de atenção para todo mundo que gostaria de se inspirar em algo. Antes de qualquer inspiração, tenha paixão pelo que você vai fazer, independente do que for, né? Acho que é um ponto importante. Olha, eu tenho isso muito para mim. Eu não sou muito aficionada em cargo. Eu acho que cada vez mais, quando a gente olha o mercado, menos isso está importando. Porque quando a gente também... E aí a gente vê... isso é natural. Quando a gente fala muito de cargo, posição, isso enviesa muito a questão hierárquica, que é exatamente o que a gente, quando fala de trabalho colaborativo, vai totalmente o oposto. Então, o que eu vejo, assim, para mim, e eu falo isso muito para as pessoas que estão próximas de mim, eu tenho uma meta, que é assim, eu sempre quero estar melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então, esse é meu objetivo enquanto profissional, enquanto ser humano, sabe? Então, eu sempre quero estar evoluindo. Então, eu não me preocupo muito com cargo, nem nada disso. Então, o que eu quero? Eu quero, sim, sempre estar melhor, sempre, sabe? Então, eu quero estar ajudando, contribuindo com quem está à minha volta. E posição, para mim, é uma consequência, sabe? Não é uma coisa que me brilha os olhos. Mas a perspectiva de evolução, sim, é essa que eu tenho para mim sempre. E aí eu acho que tem momentos e momentos, né? Às vezes a gente está um pouco mais acelerado nessa jornada, às vezes um pouco menos. E aí é momento de vida, né? De cada um. Tem uma série de fatores, às vezes, externos que acaba contribuindo. Às vezes você está mais engajado ali, mais empolgado no momento da sua carreira, outras você está com um passinho um pouco mais devagar. E eu gosto muito de respeitar isso. Eu já tive vários momentos desse sentido na minha carreira. Então, mas uma coisa é fato, eu quero estar melhor que ontem, pior do que amanhã. Tá aí, uma dica pra isso já é um grande objetivo, né? Tem uma outra pergunta aqui no box que veio agora. O Lucas, ele está perguntando sobre a comunidade agilista como um todo. Então, se é uma comunidade receptiva que costuma se ajudar, ou se é um pouco mais, né, cada um na sua função, cada um... Eu não entendi a pergunta. A comunidade agilista como um todo, ela é uma comunidade que se ajuda, que tem uma comunicação entre si, né, que pode contar com o outro ou não. Eu acho que depende. Eu vejo algumas pessoas que são um pouco mais estrelas ali, mais carreira solo, né? Mas eu vejo também muitas pessoas parceiras, sabe? Eu particularmente, eu acho que isso vai muito da pessoa, sabe? E ali o como que ela se insere dentro desse contexto,
Enfim, eu já tive grandes oportunidades ali, inclusive de fazer parcerias com pessoas aí do mundo de agilidade que contribuíram. Inclusive, fiz um convite para uma pessoa que participou comigo do Texas a semana passada e foi super bacana. Já tive também experiências não tão boas nesse sentido. A gente vê que às vezes tem pessoas que gostam ali de um estrelato, de um palco, uma coisa mais, né? Carreira solo, enfim, tá tudo certo. Eu acho que vai muito do perfil, mas eu acho que, querendo ou não, quem vai construir isso vai ser a gente, né? Eu acho que tem uma questão de identificação aqui. Eu me identifico mais com esses grupos de colaboração. Eu gosto, eu prefiro esse tipo de grupo, mas eu acho que, como tudo na vida, tem sempre, né, alguns... Exato, tem ali os mais isolados, por assim dizer, os mais autocontidos e os mais expansivos. Eu sou mais dessa galera. Mas eu acho que, no geral, eu sempre vejo ali. Eu percebo ali no LinkedIn, sempre tem alguém colocando alguma coisa. Ontem mesmo estava dando uma olhada, um colega meu de uma empresa X estava postando vaga de outro. E eu acho isso super bacana. Eu acho isso ótimo. Eu acho que colaboração, de novo, né? E a gente volta para a essência do que deveria ser a agilidade, né? Ela deveria transpor algumas barreiras, algumas fronteiras, enfim, né? Com certeza. Sim. E você, assim, uma dúvida mesmo, e aí falando do todo da área, você nota, assim, uma procura maior, mais crescente pelo mercado de agilidade desde que você... Bom, creio que com certeza sim, desde que você começou, mas, assim, é maior. Vamos falar no último ano para ser mais preciso, muito maior, tem uma crescente muito considerável aí. E você enxerga que tem profissionais fazendo transição de carreira também pensando nisso? Ou você vê que não são profissionais novos? Na verdade, eu vejo os dois. Eu vejo o interesse da perspectiva de quem quer realmente algo novo, mas eu também vejo pessoas fazendo transições ali. Eu vejo os dois, tá? Mas tem uma crescente aí, sim. Eu vejo porque a gente tem, inclusive, até dificuldade de encontrar profissionais. Até a gente brinca que... Tudo bem que a gente tem uma quantidade bem considerável de agile coaches lá no banco com a gente. Mas o que às vezes até dificulta a quantidade de profissionais, porque chega a hora que não tem mais. Mas eu percebo um movimento grande, assim. Eu vejo de mercado, eu vejo sim. Eu vejo que é talvez maior, Interessante. E eu entendo também que é legal a gente estar trazendo essas temáticas relacionadas à área, porque ao mesmo tempo que ela não é nova, vamos dizer assim, ela tem vários questionamentos para aqueles que estão iniciando, começando, e também querem saber como se desenvolver e quais são as necessidades, né? Então, acho que assim, tudo que a gente falou até aqui, durante essa live toda, eu acho que só compõe todo esse ponto que a gente acabou de falar. Então, é legal a gente saber também que o mercado, ele é aquecido, que tem uma demanda, que tem procura e que existe todo esse tempo de colaboração em torno que faz com que tenha uma força ainda maior. Muito legal isso. E aqui, muitas pessoas podem já aproveitar para ir se qualificando. É isso que eu ia falar. Inclusive, vocês podem até contribuir até mais que eu, porque eu tô aqui no ambiente banco, né? E vocês? Como é que estão a procura de vocês aí em relação ao tema, né? Como é que... O pessoal tem procurado você? Aí inverti as perguntas aqui agora. Daqui, me dá mais 5 minutos pra ver se eu estou fazendo pergunta para cada uma de vocês. Brincadeira. Quem responde? Má? Não, acho que a percepção é a mesma que a sua, né? A gente também tem sentido muito mais procura e a mesma dificuldade, né? O mercado inflacionado com pouca gente, eu acho que foi um mercado que cresceu numa velocidade muito grande e aí não acompanhou como outras carreiras pessoas que estavam se qualificando há tempos atrás.
Então, de repente, ele está vendo uma escassez de mercado, porque de fato é um assunto novo que poucas pessoas tiveram contato, e aí essas pessoas agora estão tendo que se profissionalizar, se inteirar do assunto e numa velocidade que o mercado está pedindo muito mais do que dá Qualificar, tempo né? se qualificar. Então, a gente encontra até um pouco a balança, às vezes, complicada, né? Porque a gente fica naquela, estamos qualificando as pessoas, mas, ao mesmo tempo, outras tantas que se dizem qualificadas e que, no final das contas, não estão preparadas para tudo isso, porque acham que ler só o manifesto ou fazer 2, 3 cursos transforma um agilista. E, no fundo, tem tudo aquilo que você já falou por trás de skill e de resiliência, de um bom ouvinte, que isso você não aprende, né? Foi aquilo que você falou. Você ou nasce com isso, ou você adquire com muito autoconhecimento, com muitas coisas. Mas você não vai para uma escola ou para um curso para aprender e tem a prática, né? Porque não adianta, tem coisa que é só o tempo que vai te dar essa musculatura. Tem coisa que realmente a gente não nasce com ela e a gente adquire. Exato. Mas isso, só o tempo, na verdade, ali na hora que você estiver no chão de fábrica, realmente executando, fazendo, é que vai te dar essa bagagem, essa musculatura. E leva tempo, né? Esse é um ponto. Eu vejo isso também, agora pegando o gancho do que você falou, porque às vezes, isso que você falou foi perfeito. Às vezes a pessoa ela faz 1, 2 cursos e acha que tá ali, mega blaster preparada, né? Acaba que ela acaba se frustrando e gerando várias dificuldades para ela e para onde ela está atuando, porque aí ela se depara depois ali com um cenário de que ela trava, né? Então é um exercício, é um aprendizado, né? E algumas coisas só vêm com o tempo, não tem jeito, né? É só o tempo que vai preparar e habilitar. Eu falo por experiência própria. Quando a gente... algumas das coisas não tem receita de bolo, não tem nada pronto. É só a partir do momento que você vivencia um determinado cenário, você vai construindo ali o seu caderninho ali de experiências, por assim dizer, né? E você vai acumulando experiência ao longo do tempo. Sim. Mas precisa de tempo, né? E eu acho que isso, assim, em qualquer área, mas eu sinto, e por já ter passado em algumas áreas, que quando se lida com pessoas, isso mais ainda, né? Porque lidar com pessoas não é fácil. Então, áreas que lidam com pessoas no seu dia a dia, né? 24 horas por dia ali, necessitam ainda mais dessa experiência, desse processo, não só da teoria. Então, eu acho que talvez a gente esteja no momento encontrando um pouco, né, no mercado esse problema nesse momento, e tem que qualificar as pessoas agora numa escola muito diferente, né, que é a escola do autoconhecimento, que é a escola da paciência. Então, ao invés de trazer a teoria, a gente está tendo que ensinar eles num outro processo que também é muito mais difícil. Porque para quem é professor desse processo, é também ainda mais demorado. Acho que a gente está chegando já no final da live, para nem tomar muito mais do seu tempo, né? Mas aí acho que vem uma pergunta que a gente gosta sempre de encerrar um pouco com ela. Eu sei que ela é bem abrangente e, ao mesmo tempo, um pouquinho assustadora. Mas, no fundo, o que é sucesso para você? Bom, vamos lá. Para mim, sucesso, e aí de novo, né, visão Mary aqui, eu acho que é a gente atingir os nossos objetivos. Então, a partir do momento que eu traço os meus objetivos, seja ele pessoal, profissional, e eu atinjo esses objetivos, eu estou tendo sucesso. E eu acho uma coisa importante aqui, quando eu falo, é importante, né, você determinar os seus objetivos. E aí o destaque aqui, caixa alta, é você, né? Sem comparação com o outro. Porque eu vejo, às vezes, a gente numa tentativa tão descabida de comparação com os outros, e a gente, às vezes, acaba esquecendo das nossas próprias conquistas, né?
Então, a partir do momento que você estabelece um alvo para você, cara, eu quero fazer isso, e você atinge esse alvo, você atinge esse objetivo, cara, você teve sucesso. E às vezes a gente esquece um pouco de celebrar as nossas conquistas, as nossas vitórias, e porque a gente fica numa tentativa desenfreada de ficar se comparando com os outros. Então, progresso, acho que e evolução precisa fazer parte desses alvos, óbvio, mas é você com você mesmo, sabe? E quando você atinge esses resultados, você teve sucesso. Eu costumo mensurar sucesso dessa forma, mas é a minha forma. Não, mas eu acho que é isso, né? É uma palavra que no dicionário ela tem um significado, mas no fundo, para cada um, ela tem um outro muito diferente. Então, por isso que a gente até gosta de encerrar com ela, porque eu acho que é isso, não tem uma resposta certa ou errada para ela. O bem-sucedido para mim, exato, o bem-sucedido para mim pode ser diferente do bem-sucedido para você e tá tudo certo. Exato. Né? O ruim é quando a gente tenta as três. Não, mas o fulano é bem-sucedido. Mas o que é bem-sucedido para você? Cara, para mim bem-sucedido é isso. E tá tudo certo. Né? Não, eu acho que é exatamente isso. Legal. Eu não vejo mais perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, agradeço demais, né? Obrigada, meninas. Foi maravilhoso. Desculpa as brincadeiras. Imagina, acho que isso transformou. Isso fez com que... Desculpa aí, galera, foi mal. Nunca mais vou ser convidada. Imagina, pelo contrário, não o vai pessoal ser, tá não aqui só comentando. Exatamente. Inclusive, assim, já quer todo esse conhecimento compartilhado com a gente. Eu acho que convite para você não vai ficar para a gente expor essa metodologia em formato de curso. Eu vi até alguém aqui falando sobre lifestyle, agora eu já até perdi nos comentários, mas eu dei muita risada. É um bom nome de curso. Alguém falou lifestyle ágil, alguma coisa do tipo. Tá aí, a gente vai lançar um curso desse